lugar, temos uma versão da hora. Olha só. Bom, é a notícia de que a editora Abril deve extinguir títulos como Placar e Super Interessante. A crise na empresa ainda pode resultar na demissão de 300 funcionários. Na oitava posição, final feliz. Carlos Guimarães está de volta à Rádio Guaíba. O jornalista aceitou a proposta do Grupo Record e retorna como coordenador de esportes da emissora. Bom, nem preciso dizer que tem mais notícias sobre esse caso do Carlos Guimarães no nosso top, né? É verdade, mas só um pouquinho que tem uma ainda aqui no meio. Na sequência, a Débora Eli tira licença da RBS para estudar nos Estados Unidos. A repórter de Gaúcha ZH foi uma das selecionadas do projeto Jornalista de Visão do Instituto Olímpico. Carlos Guimarães volta para o nosso ranking, agora na 6ª posição. É a notícia de que ele pode voltar à Rádio Guaíba. O Grupo Record RS voltou atrás da demissão do jornalista. E já aproveito aqui para engatar o 5º lugar, já que tem tudo a ver com essa notícia que acabei de dar. Trajetória de Carlos Guimarães na Rádio Guaíba chega ao fim. A saída de jornalista foi uma decisão da empresa. Bom, essas notícias elas estão ranqueadas, né, pelo número de acessos. Por isso, então, aparecem na nossa lista na ordem inversa aos acontecimentos. Depois, então, vem a notícia de que a equipe de jornalismo esportivo da RBS TV ganhou um reforço. É o do jornalista Bruno Halper, oriundo da Praça de Pelotas, onde atuou por 2 anos e meio. Diego Casagrande segue colaborando com a Band RS nos Estados Unidos. Essa é a notícia de número 3. Em férias, o jornalista deve retornar ao grupo de mídia já do novo endereço, em Orlando, na Flórida. Em segundo lugar, as redes sociais recebem emojis inspirados em pessoas com síndrome de Down. Os Inclumojis são uma criação da agência Sistema 10. E em primeiro lugar, Glauco Paza encerra a relação de quase 30 anos com a RBS TV. Sua primeira passagem pela empresa foi em 1990, em Santa Maria. Bom, aí então está a nossa lista, né, das 10 notícias mais lidas de julho. Nós voltamos no mês que vem com mais um ranking do Top 10, com as informações que mais chamaram a atenção em agosto. Até lá! Tchau, tchau! Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu... Olá, é um prazer estar a partir de hoje, todos os domingos à noite, mais as reprises aqui no Bar TV, com você, nosso telespectador. O Bate-Papo será um programa de entrevistas com personalidades do Rio Grande do Sul que tenham alguma coisa a dizer. Eu gosto muito de fazer programas de entrevistas. Eu estou desde 79 no rádio e há mais de 20 anos na TV, exatamente procurando boas histórias, boas entrevistas para levar aos telespectadores e para levar àqueles que me acompanharam no rádio tanto tempo. A partir de agora, a gente vai todos os domingos trazer pessoas interessantes para que sente na sua sala, através da sua TV, e você nos acompanhe. Todos os domingos, no final do programa, eu vou ter um papo com o meu amigo Guaraci Andrade, atualizando com ele a agenda social da próxima semana e o que aconteceu durante a semana que transcorreu. Meu primeiro convidado muito especial é o meu amigo jornalista Davi Coimbra, um dos melhores textos do Brasil, falando a respeito do lançamento desse livro, Hoje Eu Venci o Câncer. O livro do Davi conta a história da luta dele contra a doença desde o início, desde quando ele descobriu em uma tomografia aqui em Porto Alegre que estava com câncer. E essa história é realmente uma história fantástica e nós vamos tratar de contá-la a partir de agora aqui na sua TV, no Bate-Papo. Fique com a gente. Casa bonita, sofisticação em todos os estilos. Eu fico muito contente que o meu convidado da estreia seja o Davi Coimbra,
pela amizade que nos une, mas principalmente porque ele é um dos principais jornalistas do Brasil. É um prazer te ter mais uma vez aqui, querido. Como é que tu tá? Tudo bem contigo, tudo cara? Tudo certinho, tudo certinho. Tá tudo bem? Meu, né, Felipe? É. Exatamente por isso. Primeiro primeiro ponto, pela amizade. Nossa antiga amizade. Alguns chopes, algumas picanhas, costelas. E o futebol de salão. Nem se fala, né? Agora é futsal. Agora é futsal. Agora é futsal. Nós somos do tempo do futebol de salão. Tem um futebol de salão raiz. Exatamente. Ô, Davi, é o seguinte, como amigo nós te poupamos e tu resolveu não te poupar quando tu escreveu o Hoje Eu Venci o Câncer, tu foi muito mais cruel contigo mesmo que nós, muitas vezes, quando tratamos do assunto, fomos. As pessoas todas ficam... eu notei isso, né? Elas ficam meio com medo, assim, será que eu tenho que falar? Será que eu posso, né? Será que eu posso abordar o tema e tal? Mas é como uma coisa que... primeiro que eu sou uma pessoa conhecida, né? Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Não, cara, entre os teus fãs está Tino Marcos, revelado na Rússia. Aí o Tino no meio lá assim, não, Davi, eu adoro comprar os teus livros. E foi absolutamente espontâneo, eu conheço o Tino. É verdade. Sei que não foi, que não é aquela coisa assim da vasilina, não é o caso do Tino. Né? Não, pois é, mas então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu percebi uma coisa, né, e os médicos também falaram isso, e várias pessoas falam isso, que quando a gente fala sobre isso, e tu é uma pessoa mais ou menos conhecida, tu ajuda as outras pessoas. Né, e os médicos ficaram falando isso, pô, Davi, fala mais, escreve, porque eu escrevi umas 2 ou 3 crônicas no jornal, logo que eu fiquei doente, e tive um excelente retorno, assim. E aí os médicos diziam, olha, quando tu escreve, quando tu falas, tu ajuda muita gente. Antes de ti, teve outros famosos, mas tipo assim, eu me lembro que a Ana Maria Braga, muita gente quis dizer assim, ela está explorando a doença. E aí ela dizia, não, ao contrário, eu quero ajudar as pessoas prevenindo, né? Porque isso também ajuda. Não, mas não é nem questão de prevenção, claro, até pode ser. Para as pessoas fazerem os exames. Mas tem vários aspectos aí. Uma é que, assim, que hoje em dia, no Ocidente, aqui, 1 entre 4 pessoas sofre de câncer, né? Então, tem muitas pessoas envolvidas com isso. Quase todas as famílias ou rodas de amizades têm algum caso, tá, de que se conhece alguém. Então, não assim que eu queira servir de exemplo para ninguém, não é isso, mas contando a experiência, as pessoas, olha, eu posso fazer assim, ou o contrário, não quero fazer assim. Né? É uma forma de contar para as pessoas verem que é algo normal, que é algo que acontece muito e que ajudar as pessoas, porque aconteceu comigo também. Eu senti falta de informação. Eu digo isso no livro, né? Acontece alguma coisa dessas e a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que está se passando contigo. Tu desmaiou no momento, tu ficou sabendo, Foi. E tu identificou o câncer. Foi. Né? Tu foi lá fazer a tomografia, quando o radiologista, que depois deve ter se arrependido e alguém deve ter falado para ele, pô, tu não podia ter mostrado para o cara, alguém deve ter dito isso para ele. Não, eu acho que ele fez certo. Fez certo, mas tu olhou ali assim, pô, só um pouquinho. Tem alguma coisa errada aqui. Eu não sou médico, mas estou olhando que um rim está maior que o outro. Tinha uma mancha. Tem uma mancha, isso aqui é aquela metástase que tanto falam. O que é isso aqui? Como é que foi aquilo, cara? Não, foi o seguinte, eu fiz a tomografia e eu estava sentindo uma dor no peito, né? E eu não sabia o que era, não sabia o que era, e os médicos não descobriam. E aí, vamos fazer uma tomografia. Aí o radiologista, eu achei que o radiologista foi muito competente e muito parceiro até na época, porque ele fez algo que foi muito bom para mim, porque ele não deixou para falar com o médico antes. Quando ele viu que tinha alguma coisa estranha, ele disse assim, eu posso fazer uma tomografia do abdômen, que só estava pedindo aqui no peito. Ele pediu autorização para mim. Eu disse, pode. Aí ele fez, ele podia ter feito todo um processo burocrático. Sim. Aí ele fez, na hora, a tomografia no abdômen. Eu disse, por que tu pediu a radiografia no abdômen? Desculpa, aí o repórter, aí já sentiu... Não, aí já desconfiei, tem alguma coisa aqui. Sim, claro. Era aqui que estava dando, por que ele pediu no abdômen? Aí ele disse, não, vou te mostrar. Aí ele mostrou o computador ali, eu vi que um rim estava, esse aqui teu rim esquerdo, esse aqui teu rim direito. Eu vi que o esquerdo tinha aquela alteração. Aí eu disse, não, peraí,
tem um tumor ali. Ele disse, provavelmente e tal. Eu disse, pô, se tem um tumor aqui, é um tumor no rim, isso aqui é metástase que eu estou sentindo aquela dor. Aí eu já concluí tudo que ia acontecer, né? E bum, logo em seguida, que vergonha, né? Que não, vergonha nada, né? Como é que foi as enfermeiras te acordando? Não, quando eu acordei, estava com 5, 6 enfermeiras em volta de mim, assim, rindo, brincando, tentando me acalmar, né? Era normal, eles diziam e tal, mas daí a coisa... Você foi dirigindo pro hospital? Foi. Tu volta para casa, vai pro computador, escreve a coluna da 0 Hora, que era uma coluna que tu mesmo dizia, quando tinha que ser mais leve, era dominical. Né? Como é que tu conseguiu? Eu tinha primeiro que eu tinha que fazer isso, né? Eu tinha que mandar coluna. Senão ia chamar mais atenção, tu tinha essa preocupação? Não por isso, porque eu tinha que mandar coluna. Era a coluna do domingo, eu tinha que mandar. Eu disse, não, vou mandar coluna e vou pro médico. Eu marquei no mesmo dia o médico, né? Numa sexta-feira. No mesmo dia, eu terminei a coluna, fui para o médico e fui ver o que tinha que fazer, né? Nessas situações, assim, eu acho que o ideal é a gente tentar ser prático, né? Tem um problema ali, como é que eu vou resolver esse problema? O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Tu lembrava muito da tua avó tinha tido câncer, sim, né? E aí? Lembrava. Sim, porque eu digo que ela nunca falou a palavra câncer. Doença né? ruim, né? É uma coisa antiga, né? Que as pessoas diziam, não, é doença ruim, em geral era doença ruim, né? Ou aquela doença, né? Mas nunca falava a palavra câncer, né? Mas tu tinha medo em função de genética, e aí te batia? Provavelmente foi genético, né? É genético, né? Isso é uma suspeita, obviamente, dos médicos, mas eles acham que é algo que estava se desenvolvendo havia bastante tempo, uns talvez 10 anos, né? E que era genético, né? Porque eu nunca fumei, nunca usei droga. Era uma época que tu estava te cuidando muito, tu estava correndo 5, 10, 15 Não, eu nadava todos os dias. Estava nadando? Todos os dias. Nadava todos os dias, corria e tal. Tava bem, sabe? E, bom, paciência, né? O que vai fazer? E ali, lá no hospital ainda tu definiu que tu ia escrever? Não. Como é que foi? Aí aconteceu tudo aquilo tal, e aí as coisas foram se sucedendo, né? Até que chegou um momento crítico que eu achei que eu tinha pouco tempo. Né? Vou ter pouco tempo, e meu filho pequeno, e eu pensei, tem que... Tu já tinha escrito um primeiro livro pro Bernardo. Sim, mas aí... Era a expectativa. Sobre ele, no caso, né? Era a expectativa dele. Era sobre ele, né? E a expectativa dele e sobre ele até o primeiro ano. E aí eu resolvi escrever um livro um pouco assim, dizendo para ele quem tinha sido o pai dele, porque eu achei que ia morrer em seguida, né? Mas já que não morri, estamos aí. Tá escrevendo ainda. Vamos lá, vamos tocar. Quando depois, agora que tá aí, tá vencido o câncer? Hoje eu venci o câncer. Né? Hoje. O câncer é uma doença traiçoeira, em primeiro lugar, né? E eu tive um câncer pesado, grave, né? Qual foi o câncer que você teve? De rim, câncer de rim. Isso é outro negócio, né? Porque nós todos nos falávamos assim, o Davi está doente, o Davi está com... Mas ninguém falava, né? Câncer de rim, como é que se trata isso? Né? Por que ele foi para os Estados Unidos? Né? Ninguém falava, tu usa a palavra cobaia, isso. Né? Mas ninguém falava, era um negócio de todo mundo querendo ser delicado, né? Todo mundo cheio de dedos, assim, né? Foi lá e colocou o dedo na ferida. Exatamente. Agora. Não, porque até isso é bom, isso é importante, isso é outra coisa importante para as pessoas. Porque existe até preconceito ideológico um pouco com os laboratórios, né? É verdade que os laboratórios lucram demais, os remédios são caríssimos, não em todos os lugares, né? Tem diferenças de preço. Nos Estados Unidos, por exemplo, o remédio é mais caro do que aqui. Né, os remédios em geral, esses remédios caríssimos, né, que são lançados pelos laboratórios. Mas os laboratórios, eles investem muito para pesquisar um remédio. Tem cientista que fica pesquisando uma molécula durante 20 anos. Uma molécula, todos os dias, o trabalho dele é aquele. Né, e para tentar descobrir um medicamento tal, e às vezes aquele estudo do qual ele participa, que ele lidera e que ele está conduzindo, não funciona e se perdem bilhões. É algo, cada estudo desses aí é entre 800 milhões de dólares, 1 bilhão que se gasta. Então é um investimento
importante, né? E os resultados são importantes. E aí eles cobram realmente preços absurdos, estratosféricos, né? Que acabam sendo, de certa forma, tu acaba minimizando porque tu tem os planos de saúde, tem o Estado, tem aquela coisa toda, mas ele tem que comprar esses remédios caríssimos, né? Só que uma alternativa para as pessoas, como eu, por exemplo, que nunca teria um dinheiro desse para pagar, ou pessoas, qualquer pessoa do povo, né, vamos dizer assim, são exatamente esses estudos. O que são esses estudos? O estudo existe um protocolo internacional para quando se vai desenvolver uma nova droga, um novo medicamento, né? Então, primeiro se faz estudos de laboratório, depois passa em testes em animais, né? E depois se testa em seres humanos. Se tu não tivesse virado cobaia, tu teria morrido. Ah, sim. Essa consciência tu tem. Sim. 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 Tu teve sorte que tu chegou no momento certo, abre aspas, com a doença, certo? Porque também tu tinha que ser selecionado Tem por isso ele. também, claro. Né? Mas é aquela questão assim, deu tudo tão certo que tinha ainda uma vaga, eles precisavam... Não, eu tinha tentado antes aqui e tinha rodado, entre aspas. Exatamente, mas aí conseguiu... Mas depois, insistindo, eu vi que existia uma possibilidade nesse tipo de tratamento que é imunoterápico, né, que é um novo tratamento que tem para câncer, que está revolucionando o tratamento de câncer. Eu vi que tinha essa possibilidade. Né, e aí fiquei insistindo até conseguir. Mas, por exemplo, o que acontece é que agora... até foi a Ana Amélia Lemos, isso é um mérito dela, ela junto com vários médicos, conseguiu reduzir um pouco o tempo de aprovação dos estudos no Brasil. Porque o estudo é o seguinte, a senhora, a dona de casa que mora na Restinga, tá, que tem que pegar, ela pega um ônibus às 6 da manhã, chega no hospital, por exemplo, se ela tem um problema desse, ela vai tomar um remédio desse imunoterápico, vai inclusive lanchar lá no hospital, vai ter todos os exames, tudo de graça, um tratamento que é feito por valores assim, impensáveis nos Estados Unidos, no Japão, naAlemanha. Ela vai ter de graça. Uma das boas histórias do livro do Davi é a história do Dr. Frank. Assim, o Dr. Fábio Frank. Dr. Fábio Frank, né, que é de Juí, né, e, bom, acho que tu conta melhor que eu, né, mas quer dizer, a ideia de se expandir, né, exatamente essa pesquisa toda para vários pontos, né? E ele queria levar para Ijuí. Não, ele conseguiu. Né? Depois conseguiu. Não, o Fábio Frank em Ijuí lá. A história é maravilhosa. Leiam o livro, tá? A história é maravilhosa porque é o seguinte, inclusive ele falou com uma pessoa e a pessoa levou um tiro e ficou um ano fora. Eu fiquei assim, tá, e agora o cara vai perder tudo. Não, ele tentando levar exatamente a pesquisa para o Hospital de Ijuí. Hospital de Caridade. E o Hospital de Caridade de Ijuí, e indo nos laboratórios, mas Ijuí, onde é que fica Ijuí? Né? Aquela coisa, Ijuí é distante de Porto Alegre mesmo. Nós diríamos terra da Eliane Brum. Nós diríamos, pô, ali, a terra do Dunga. Do Dunga. Entre outras figuras. Né? E do Peronde. Peronde. Né? Presidente da Federação. Exatamente. Né? Emílio Peronde. Emílio Peronde. Né? E aí o Fábio tentando conseguir com que esses estudos fossem realizados no Hospital de Caridade. Né? E acabou conseguindo isso que aconteceu, entre outros percalços ali. Ele tem mais de 60 estudos lá. Ele salvou o hospital, né? Transformou o hospital. Ou seja, é Boston, mas é Ijuí também. Mas tá todo mundo... É verdade. Tá todo mundo... Não, o estudo que é feito em Boston, o tratamento que é dado em Boston para as pessoas e que salva as pessoas em Boston, é dado também em Ijuí. Por que tu foi para Boston? Alguém pode dizer, então por que tu foi para Boston e não ficou em Juí? Porque eu não tinha sido aprovado. Eles fazem uma randomização. Tu pega o remédio novo, que é imunoterapia, ou o velho, né? Tu tem que fazer a comparação. Né? E eu perdi. É um sorteio que é feito e eu perdi. Peguei o remédio velho. Aí eu tentei, aí tinha um estudo aberto, esse sim em Boston, que eu descobri, o doutor Carlos Barrios e o André Faz, dois médicos. O Fábio Frank, que me indicou para o Barrios, que me indicou para o Fai, que estava em Boston, tem um estudo aberto, vem para cá, tal, fui lá, me inscrevi, e aí, como tu diz, tem todas as categorias ali, tem que ter a doença certa, no estágio certo, né, com o tipo de paciente que eles estão procurando para ser analisado, porque não... Aí eu disse, olha,
é esse nicho aqui que tu poderia entrar e passar-se mais alguns meses e conseguir. Teve uma compreensão muito grande de uma grande figura que foi o Duda Melzer nisso tudo, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Duda foi importantíssimo, né? O Duda, que é o presidente da RBS, no momento em que eu estava ali naquela situação, a gente disse, não, vamos lá para o Sírio-Libanês, vamos fazer uns exames lá. E a partir dali do Sírio-Libanês, foi esse médico que me falou de imunoterapia pela primeira vez. Né? E, inclusive, para tua surpresa, ele te acompanhou lá. O Duda foi lá. Eu na consulta, estava lá na sala de espera, quando de repente vem vindo o Duda ali. Aí eu pensei que ele ia lá me dar um abraço, né? Ele ficou sentado, eu disse, não, Duda, não levou. Passaram-se horas para ser atendido, disse, vai embora. Vai fazer alguma coisa da tua vida. Vai lá, cuidar da RBS. Ele disse, não, eu vou ficar aqui. E ele foi lá e assistiu a consulta. Né? O médico falando, aquelas coisas todas, ele junto ali. Nisso tudo, como é que entrou a família? Assim, tu voltou para casa, Marcinha tá lá, o Bernardo, como é que funcionou na tua cabeça esse negócio do... Assim, pô, tô com um filho pequeno... esposa aqui, como é que funciona? Irmão, os parentes mais próximos, como é que funciona? Claro que esse núcleo familiar da minha família foi muito importante para mim, como sempre é, né? A família que dá o esteio pra gente, né? E eu sempre digo que se não fosse a Marcinha, eu e o Bernardo, também a coragem deles dois, né? Eu não estaria aqui, né? Eu fiquei pensando, pô, eu vou arrastar, tirar eles de Porto Alegre, que estava numa situação tranquila aqui, né? E levar para os Estados Unidos, para uma aventura nessa fase da vida, mas sem não, saber o que podia acontecer lá, porque podia ter dado certo como deu, ainda bem, né? Mas... Não, ou várias outras coisas, né? Que a gente não sabia o que enfrentar naquele momento. Mas foram os dois, e o Bernardo mesmo pequeno também, demonstrando coragem. A Marcinha, extremamente corajosa, extremamente parceira, companheira, né? Isso inclusive nos fortaleceu como família, como núcleo familiar, assim, foi importante para nos aproximar ainda mais, assim, para criar assim um vínculo muito forte assim entre nós três, né? Davi, me diz o seguinte, tu volta para Porto Alegre, que essa eu acho que é a segunda... Qual é a pergunta que mais te faz agora? Venceu o câncer, deve ser a primeira. A segunda é tu volta para Porto Alegre? Todo mundo pergunta isso. Eu tenho plano de voltar. Tenho plano de voltar porque é a minha cidade, né? Eu trabalho... E a API tá aqui, pô. Tem isso, né? E eu trabalho voltado para cá. Exato. Né? E aí, os meus amigos, os afetos e tal. A gente cria lá, tu cria laços lá, mas não são como os laços que tu tem da vida inteira lá. Se eu tivesse ido para os Estados Unidos com 18 anos de idade para fazer... Como muita gente vai para fazer curso de inglês e tal, o jovem que vai para lá, né? O cara vai lá e começa a reaprender uma vida nova, tudo novo, tal, cria laços, forma uma nova vida, trabalha voltado para lá, né? E eu não, eu acabei indo para lá já 50, né? Com o meu trabalho todo consolidado aqui, voltado para cá, com meus afetos já antigos aqui, né? Meus laços de amizade, né? E apesar digamos assim, de o Brasil estar vivendo uma situação complicada, e é complicado, uma crise que não termina, né? Sim. Apesar disso, a gente tem vontade de voltar para cá. Bom, tem vontade, mas não tem tempo ainda. Isso não está definido o tempo. Não está certo quando vai ser, mas tem vontade de voltar, sim. Tá. Quando tu vê hoje tanto brasileiro querendo ir para lá, né? Tu recebe incentivo de alguém para voltar? Ninguém. Né? Absolutamente ninguém. Todo mundo diz assim, fica lá, vai voltar pra quê? Tu tá louco? Tu tá louco, tu mora em Boston, cara, sabe? É incrível, as pessoas dizem bem assim, né? Imagina. Tu quer voltar? Né? Pô, o Bernardo pode ir pra Harvard, o Bernardo tá lá, e tu tá querendo voltar, que é isso? É isso mesmo. Não, porque as pessoas estão assustadas com o que está acontecendo no Brasil, né? E querendo buscar uma vida melhor e tal, né? E claro, de fato, a gente tem que reconhecer que os Estados Unidos, apesar de ser, ou mesmo sendo, né, um país das dimensões do Brasil, até maior do que o Brasil, com população maior e mais até variado do que o Brasil, eles conseguiram estabelecer assim, condições muito boas para o desenvolvimento assim, da sua sociedade, das pessoas que vivem lá. Só para fechar, esse bloco é o seguinte,
Essa medicação que tu foi submetido a ela vai estar disponível para a população em quanto tempo? Não, já está. Já está. Essa, já está no mercado. É que assim, aquela medicação primeira que eu tomei, ela não está ainda aqui no Brasil, se não me engano, tá? Mas é essa que eu estou tomando agora, que eu continuo lá. Sim. Digamos assim, um controle, digamos assim, tu toma o remédio para não ter nenhuma surpresa, entendeu? Vamos tocando, vamos, né? Vai fazer uma manutenção. Vai fazendo uma manutenção, deixa por algum tempo, né? Então esse medicamento já está vendo no Brasil. Já está disponibilizado. Tem muita Ou seja, gente que está tomando. Foi aprovado, a FDA já deu os protocolos e agora os laboratórios já colocaram ele no mercado. Isso. Tá bem. Estou conversando com o Davi Coimbra nessa estreia do Bate-Papo. A gente vai a um rápido intervalo, volta em instantes, conversando sobre outros assuntos que estão em Hoje Eu Venci o Câncer, um livro do Davi, que já está na sua segunda edição pela LPM, né? A gente fala sobre... Terceira edição já. Terceira edição. É que eu tinha a primeira e tenho a segunda. Eu comprei 2. A LPM não me mandou o livro. Oi, Vanzinho. Obrigado. A gente vai a um rápido intervalo e volta em instantes. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem ilusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Comigo, Davi Coimbra, jornalista, multimídia e autor de Hoje Eu Venci o Câncer, o livro que está nas boas casas do ramo, livro da LPM, que já está na terceira edição. Por que tu escreveu o livro em capítulos curtos? Primeiro, para facilitar a leitura das pessoas, né? Ele tem um ritmo de crônica mesmo, né? Aquela coisa... A gente vence rápido. E segundo, assim, para pontuar momentos, assim, sabe? Que teve vários momentos, assim, que tinha um desfecho, né? Não era algo... Esse momento aqui terminou, agora vamos para esse outro aqui, então... E fica legal mais que tu fácil resgatou... Como a gente acompanha no dia a dia da Zero Hora, tu resgatou também crônicas daqueles momentos pontuais, assim, exatamente, né? Exatamente. Não, porque assim, na verdade, a crônica, que é o eu, né? A gente fala, é o exercício do eu. E essas crônicas que eu escrevo, elas vão contando um pouco da história da minha vida, né? Vão contando. Então, ali tinha um momento, esse momento que tu falou ali, quando eu descubro a doença, né? Que eu me sento e escrevo uma crônica. E eu disse assim, não vou mostrar essa crônica que eu escrevi naquele dia, né? Para as pessoas verem como é que eu estava... Tem uma outra ali que eu falo, que eu vou contando, né, as coisas, eu vou contando uma parte da minha vida e falo do meu pai, daí eu digo, não, vou reproduzir aqui a crônica que eu escrevi sobre meu pai, quando meu pai foi embora, que eu li no Pretinho Básico, no programa, quer dizer, eu li não, o Fetter leu. Sim. Né, o Fetter leu, eu queria ler essa crônica do Davi, aí quando eu olhei, estavam os guris, né, do Pretinho, todos com lágrimas nos olhos, chorando e tal. Eu me lembro que eu chorei muito quando eu li. Daí ele, vou ler isso aqui, aí esse cara todo... E aí eu, então, vou pontuando, porque são momentos que... Como uma pessoa, a gente falou do teu pai, mas como uma pessoa mais forte da tua vida é a tua mãe? Sim, sem dúvida. Né? É ela, o esteio da família, e tu já falou isso várias vezes. Tem uma crônica, putz, aí não sei quanto tempo, citou isso mais de uma vez, mas que eu me lembro da dona Hilda, minha mãe, e do seu meu pai, a respeito dos tesouros da juventude, que naquela época nos davam um prazer em ler, mas também tinha uma certa obrigação, né? Aquela questão de vai te inteirando, tá aqui, né? Que eu acho que é uma boa base. Eu não sei se o Bernardo, eu sempre fico pensando quando olho lá na minha estante lá, se o Theo vai ler algum daqueles. Se o Theo vai ler, por exemplo, Moby Dick, que é um livro que está lá, que não vai sair nunca de lá. Sim. É um livro sempre, né? Eu acho que tem uma coisa assim, gente. E tu fica pensando nisso, se o Bernardo vai ler, porque o Bernardo está lá no tablet agora, já está a 1000, está no YouTube, né? Fico pensando. E aí? Eu vi que tu ficou emocionado quando te lembrou do teu pai e da tua mãe, né? Porque eu vou falar para as pessoas, porque é muito bonita a história, quer dizer... Desculpa, tu falando aqui agora, eu vou aproveitar agora, eu vou ser o entrevistador, porque
eu não sei, eu posso falar? Pode, claro que sim. Porque o pai e a mãe do Felipe agora morreu... 45 dias de diferença. 45 dias de diferença. Foi uma história de amor, né? Não, foi uma coisa assim que a gente realmente sentiu muito, né? Mas a gente sabia que também era o caminho natural, né? Um sem o outro não ia ficar bem. São né? aquele casal de passarinhos, né? Que morre um e o outro que vai também. Né? Eu fiquei emocionado também com essa história. Agora, quando tu falou, eu me lembrei. Foi muito legal. Assim, o sentido do afeto das pessoas, né? E as pessoas têm exatamente essa ideia de que é questão de amor mesmo. Né? Bonito, né? Bonito. 68 anos juntos. Meu, deu uma vida. E a gente cria, como eu te disse, assim, no caso, esse núcleo pequeno familiar, cria um vínculo de companheirismo, de amizade, de amor, né? Que é uma parte da pessoa, né? É uma parte da pessoa. Bem isso. O Bernardo vai ler os clássicos, não? Olha, os tesouros da juventude a gente não tem mais, eu não guardei isso. Eu tenho. Tu tem ainda? Eu tenho, mas eu agora, por exemplo, ele foi apresentado ao Érico Veríssimo, até escrevi esses dias. Sim, né? Exatamente. E ele se encantou, adorou o Érico Veríssimo, né? E quando ele descobriu que o Érico Veríssimo... Não, e aí ele começou a pesquisar na internet, Exato. né? E aí digo assim, olha só, papai, ele foi para os Estados Unidos, levou o filho dele e o filho dele... escreve no mesmo jornal e tal, uma descoberta para ele, assim, foi algo, né, sensacional. Tu leu O Tempo e o Vento com 14, né? Foi por aí. A mesma idade que eu li, assim, e é uma descoberta. E é um livro que a gente tem que reler, né? Tu diz isso. Né? É um livro formador da imagem do gaúcho, né? Eu digo que os dois, o Érico e o Luiz Fernando, eles têm esse... Assim, eles criam dois personagens que, por incrível que pareça, estão no meio da história do Rio Grande do Sul, da ideia do gaúcho, que a gente faz a gente mesmo e que se faz também, né? Fora se faz também do gaúcho, né? Que é o Capitão Rodrigo e o Analista de Bagé, né? O Analista de Bagé. O joelhaço, terapia do joelhaço. É sensacional, né? Sabe que o Luiz Fernando, o primeiro livro, ainda era RBS Publicações, acho que era alguma coisa assim, O Rei do Rock. Sim. Eu me lembro que eu comprei, né? E que era um livro de bolso, né? Naquela época nem existia tanto livro de bolso, era O Rei do Rock. Foi um dos primeiros livros que eu comprei. O primeiro livro que eu comprei com meu dinheiro foi O Cão de Baskerville, tu imagina? Espetáculo. Sherlock Holmes. Primeiro livro que eu comprei com meu dinheiro, assim, aquela coisa assim, né? E o segundo acho que foi O Rei do Rock. Que maravilha. É os negócios que a gente lembra. Tia, me diz o seguinte, então tu acha que o Bernardo vai ter isso? Pode ter em algum momento, ele pode ir lá resgatar ele lê todas as noites, ele lê. Né? O que ele está lendo livro. Hoje? O Érico Veríssimo, ele agora está na coleção do Érico. Agora é o Érico. Está na coleção do Érico Veríssimo, está indo por ali, está evoluindo por aí. Ele passou pelos Harry Potter da vida, essas coisas assim? Ele lá nos Estados Unidos, lá ele estava lendo em inglês, né? Sim. E agora está lendo em português. Tu acompanha isso, a leitura dele, quer saber o que ele está lendo? Sim, a gente fica junto com ele todos os dias, ele tem lá o seu horário de leitura. Me diz o seguinte, cara, tem um negócio que a gente fica assim, olhando de longe, lá, hoje tu trabalha com futebol, lá, mas tu foi, e a gente se conheceu nessa época, acompanhando política. Sim. Lá. É muito diferente a política de lá. Eu não estou falando apenas do Trump, né? Porque o Trump é o visível para nós, o Obama, o presidente de plantão, é o visível para nós. Mas a questão do Congresso deles, a questão de ser bipartidarismo, né? Porque tem 50 partidos, mas o que ressalta mesmo são os republicanos e os democratas, é muito diferente do que a gente tem aqui. Ela é diferente, sim, porque existe uma outra compreensão. Existe baixaria igual, existe corrupção, existe traição, existe sacanagem, como existe aqui e existe em todo lugar. Tá? Esse ponto 1. Não tem esse negócio de achar que o político lá vai ser um político ilibado, porque está lá no primeiro mundo, não é nada disso, é a mesma coisa nesse sentido. Tá? Mas o que tem é que os Estados Unidos têm uma tradição democrática e de uma forma de fazer as coisas que dá aos Estados Unidos certas garantias. Né? Em primeiro lugar, essa é a organização do país, que cada cidade, cada town lá, cada estado tem
a sua autonomia. Isso é muito importante, inclusive... A gente não consegue ter essa ideia, né? Pois é. Porque a gente fica falando nessa questão do Pacto Federativo Brasileiro, a gente não consegue ter ideia que lá o governador é importante mesmo. Sim, não, e assim, e a cidade, a pequena cidade ali, ela toma suas decisões, sabe? As pessoas decidem como querem viver naquela comunidade. Isso é fundamental. Aí tem gente que diz assim, não, mas no Brasil isso não daria, porque a gente precisa botar dinheiro de uma comunidade mais rica aqui e na outra mais pobre. Mas pode fazer isso. Com parcela, um percentual menor de imposto que vai para a União para ela fazer isso. Sabe? Porque, ela que faça a compensação. Claro, faz a compensação. Dá para ela fazer com percentual pequeno. Porque se faz assim lá também. Né? A federação vai lá, alguns serviços que ela vai prestar, mas no resto tem que dar mais autonomia. Então, essa autonomia faz com que se crie lideranças locais que tem mais relação com a comunidade, porque elas são mais cobradas pela comunidade. O distrito funciona mesmo. Isso, o pessoal está olhando. O cara vai bater na tua porta de novo, vai pedir teu voto para ser promotor, para ser delegado, para ser prefeito, para ser governador do estado, mas ele vai ter para ser deputado, para ser senador pelo estado, ele vai ter que voltar ali. E ele está muito observado pela comunidade. Isso ponto 1, né? O ponto 2 é que nos Estados Unidos nunca houve um rei nem um ditador. Nunca houve. No Brasil teve rei e ditador. Né? E talvez seja o único grande país do mundo, talvez o único país do mundo que nunca teve rei nem ditador. Nunca teve. Se a gente for olhar aí, todos tiveram. Né? E o fato de não ter tido nunca um rei nem um ditador faz com que essa nossa impressão de que aquele homem eleito ali vai salvar a pátria, vai ser o grande líder e tal, isso não exista lá. Claro que o presidente é importante, claro que ele até o cargo é mais reverenciado do que aqui, até existe mais reverência ao cargo, o cara é o presidente dos Estados Unidos e tal, né? Mas não existe uma noção de que ele vai interferir muito na vida pessoal das pessoas, porque não vai interferir. O que importa, como disse, é a cidade, é o estado, né? É o lugar onde as pessoas vivem. Né? Então, isso faz com que não exista essa ilusão do voto. O voto é importante, obviamente que é importante, e os Estados Unidos também valorizam, mas lá o voto é indireto. O voto é indireto. É outra coisa que a gente não entende, a maior democracia do mundo, que é o que se diz, né? E acaba sendo o voto indireto. Voto indireto. Né? Ou seja, o mais votado para presidente pode não levar. Como aconteceu agora. Hillary Clinton foi mais votado. Quem levou foi o Trump. Por causa dos estados e o poder dos estados, o peso dos estados. E aí as pessoas dizem assim, mesmo lá existe esse debate, há um homem, um voto. E eu acho que está certo como eles fazem agora. Porque os estados são importantes. Sabe? Cada comunidade isso é um negócio gozado, porque nós, do Rio Grande do Sul, dificilmente vamos eleger um presidente da República. Hoje em dia é muito difícil. Quer dizer, é muito complicado não sair alguém com uma grande passagem por São Paulo, Rio ou Minas que concentram votos. Né? Então tem que ter um estofo nesses estados muito maior. Pode acontecer, eventualmente no Nordeste, já aconteceu com o Collor, alguém pode dizer, não, mas o Lula é de Pernambuco, mas tem lá a passagem por São Paulo, né? Essa questão O Lula nasceu em Pernambuco, mas ele é um paulista. Exatamente. Então, mas lá não, o governador do Arkansas, né? O Bill Clinton, o senador, né? Do Illinois, o caso do Obama, o Trump era uma figura nacional, né? Estava em Nova York, mas era uma figura nacional, mas pode acontecer, cara ser catapultado realmente. Aqui a gente tem diversos problemas na forma como a gente elege, como está posta a democracia brasileira, né? Primeiro é que o sujeito, para se eleger, ele precisa fazer de diversas alianças. Lá tem 2 partidos, basicamente, né? Tem a sua vertente política, um assume determinados compromissos que ficam claros, né? Eu vou defender a indústria tal, da indústria armamentista, por exemplo, como o Bush disse. Né? Ele está ali, está claro, está dizendo que vai defender. A campanha do Bush, os caras botavam uma pistola. Né? Mas aqui eles têm que assumir, eles precisam fazer alianças para se eleger. Ao fazer as alianças, os compromissos dele não são por causas. Não é assim, o partido tal que está defendendo a causa ecológica, por exemplo, então ele quer, como lá onde eu moro ali, não pode sacola de plástico. Vamos supor, cara. Estou pegando um exemplo, né?
Não são por causas aqui, é por cargos. Os partidos aqui são agências de emprego. É isso que eles são. Então, o Ministério do Trabalho do partido tal. Aí o sujeito que não tem nada a ver com aquilo, que é um aventureiro, ou então sei lá, por exemplo, o Ministério da Saúde, tá? Entra um sujeito ali que não é médico, que não conhece a área, que não sabe o que está fazendo, e botam ali porque ele é a vaga, aquele posto é daquele partido. Isso é terrível para o Brasil, é terrível. Bom, há alguns dias tu escreveu na Zero Hora. As elites políticas e econômicas agiam como se o Brasil ainda fosse um país em que o dinheiro e o poder eram intocáveis, enquanto os demais estamentos da sociedade se solidificavam graças ao cimento da lei. Chegaria o momento em que essas duas forças iriam se chocar. Foi o que se deu com a Lava Jato, que não é só uma operação policial. A Lava Jato é a expressão da normalidade institucional brasileira. Juízes, desembargadores, policiais, promotores, funcionários públicos de carreira, enfim, exercem suas funções com correção. E apenas por fazerem isso, apenas por cumprirem o seu dever, confrontam-se com o que está sendo feito de errado, com o que sempre foi feito de errado. Antes um juiz temia o dinheiro e o poder. Hoje, não mais. A gente vive um novo Brasil, tu que acompanha, tu que estudou a história do Brasil, mas tu que acompanha a política brasileira há muito tempo, a gente vive realmente um novo momento. Sim. O Brasil está sofrendo porque as mudanças doem, né? Qualquer mudança é uma violência, né? O mesmo que seja para algo bom, para algo positivo, para uma evolução, ela é uma violência, dói, mudar dói. O bom é a situação de inércia, né? E aí quando tu sai da inércia, por exemplo, tu tá num ônibus, tá na inércia, naquele movimento que retira o uniforme, né? De repente o ônibus dá uma travada ou ele acelera, tu sente aquele movimento. Então o Brasil está nesse movimento de mudança. Ele mudou, ele se transformou. Hoje não é mais como era o Brasil. Hoje existe é claro que ainda tem resistências e vai continuar tendo resistências, né, de gente que quer que as coisas continuem sendo feitas como sempre foram, né? Mas hoje existe uma ideia de que mesmo tu tendo dinheiro, tendo poder, tu não tem privilégios. Quer dizer, até tem, mas não está acima da lei. Vai chegar um momento que se tu fizer algo mal feito, que se tu fizer algo, se tu cometer algum crime, a lei vai te apontar, mesmo tendo dinheiro. Antes não era assim. Antes não era assim. Essa ideia que os políticos têm, porque hoje hoje a eleição para os políticos atuais, esses que estão ali, que são 2/3 deles apontados em investigações, hoje a eleição vale a liberdade deles, porque eles estão procurando foro privilegiado. Mas uma coisa que me deixa triste, né, é olhar as pesquisas e ver que 75% do Congresso vai permanecer igual, e a gente sabe que tudo passa pelo Congresso. A gente olha lá, quem é que a gente vai botar no Palácio do Planalto, no Palácio de Piratini, e esquece de olhar quem é que a gente está colocando na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado da República. Exatamente. Então, toda essa gente aí, olha aí, o Collor se reelegeu, o Renan Calheiros se reelegeu, né, muitos desses aí, toda essa gente vai continuar, mas esse movimento, a sociedade está se transformando de baixo para cima, por incrível que pareça, né? A gente sempre se espera, e aí que está o nosso erro, se espera que um grande líder chegue e moralize o país. Não é o grande líder que vai moralizar, somos nós que vamos nos moralizar, né? Moralizar o país, sabe? É nós que vamos fazer com que as coisas aconteçam. Agora a gente teve na Rússia, né? A Rússia é um país que nunca teve um regime democrático de verdade, não tem ainda. Segurança total, limpeza nas ruas. Eu estava contando com um colega nosso, lá, o Duda Gabi, um dia sentou no banco de madeira e botou o pé para cima, né? Chegou um russo e apontou para ele, falou lá em russo, lá tal, e a gente viu que ele estava reclamando que o pé dele estava no banco. O cara cuidando da sua cidade. Então, por incrível que pareça, na Rússia existe uma consciência do cidadão, não é o voto que vai fazer com que a sociedade se transforme numa sociedade cidadã mesmo, que cuidando da sua cidade, cuidando das suas coisas, tendo cuidado em fazer as coisas corretamente, né? Respeitando um ao outro, sobretudo, né? Não vai ser o voto que vai fazer isso. É nós, aos pouquinhos, com essa cultura. E isso, o fato de começar a ver gente punida no Brasil, isso começa a educar. A punição educa. Né? E a punição desses poderosos aí, dessa gente que hoje começa a pagar por coisas que estavam sendo feitas há muito tempo, né? Isso é muito importante. Tem gente que diz assim, por exemplo, o PT teve 14 anos no poder, 13 anos. Sim.
né, no poder. E aí o pessoal do PT, que é muito assim, emotivo até nessa avaliação, diz assim, por que é só agora? Diz, bom, foi agora. Poderia ter sido antes. Tu tem uma frase maravilhosa a respeito do PT, que é uma frase de muitos anos atrás, que diz o seguinte: o PT sempre quis nos mostrar que era diferente dos outros, e agora, no meio ali do mensalão, da crise do mensalão, quer mostrar que todo mundo é igual, inclusive ele era igual. Isso estava fazendo uma reversão de expectativa. Bem isso. Então, não, mas sempre se roubou, e aí quando chega a nossa vez, mas mesmo assim, quando chega a nossa vez, vamos pegar. Não, mas mudou a sociedade. Sabe? Já começa por aí. E agora, depois do PT, entrou o Temer, eu não tenho nenhuma dúvida que muita gente desse governo Temer, inclusive o Temer, vão ter sérios problemas com a justiça e muitos deles vão acabar presos. Sabe? Vão acabar presos. Uns dizem assim, não, o Temer não pega. Pegam sim. Pegam. E vão pegar. E é 2 de janeiro que o Ministério Público Federal está dizendo o seguinte, olha, não podemos pegar agora, mas em 2 de janeiro tem todos esses processos que já vão começar a ser tocados, 2 de janeiro de 2019. Não, e acompanhar isso. Esse debate que se instaurou no Brasil e que faz com que as coisas fiquem muito duras também no Brasil, emocional muitas vezes, né, aconteceu exatamente por isso também, porque por exemplo, a gente fala, eu já escrevi, entre aspas, mal, criticando todos os partidos. Sim. Os únicos que ficam ofendidos e que te agridem por causa disso são os petistas, porque eles têm esse vínculo emocional. É uma coisa, e até por causa até uma parte boa do PT. Eu erro dizer que tu saiu da centro-esquerda para centro-direita, hoje tu é um liberal, depois dessa passagem pelos Estados Unidos, tu virou mais liberal? Eu erro ao dizer isso? Várias coisas, vários pontos da esquerda eu defendo, sabe? Sim. Eu acho que tem que ter... Eu não gosto de assumir uma fórmula, sim, porque eu acho que um país democrático, ele tem que poder trocar algumas coisas, tem que mudar um pouco o seu rumo, quando a necessidade exige. Né? Os Estados Unidos mesmo, né, que a gente está falando. Chegou um momento em que os Estados Unidos chegou a se esquerdizar, por exemplo, no tempo do Roosevelt. Né? E precisou se apelar para o Estado. Então, o Estado, a importância do Estado cresce, o Estado regula mais. Aí, de repente, o Estado está grande demais, o Estado está prejudicando o andamento da economia. No tempo do Reagan, por exemplo. Ou então, no tempo do Reagan, que teve a grande mudança para os Estados Unidos se transformar num país mais seguro agora do que era nos anos 70, ao contrário do Brasil. Né? Então, aí se dá mais, deixa o mercado fluir mais. Então tem que ter esse controle. O que existe nisso de esquerda e direita é exatamente essas duas forças sempre interagindo, não é se confrontando, o mercado e o Estado. O Estado às vezes regulando um pouco mais o mercado, às vezes um pouco menos. O mercado às vezes tendo que crescer um pouco mais, às vezes ele tendo que ser um pouco regulado. E eu acredito nisso, né? E que o Estado tem que dar, por exemplo, vamos pegar, eu sei que a gente já está, né, no horário, tem que dar, fundamentalmente, a gente sempre fala na questão da educação básica, as crianças, o Estado tem que tomar conta das crianças. Tem que tomar conta das crianças e tem que fazer isso. Tem que ter esse lado social muito forte. Educação, prioridade, saúde, segurança. Assim, absoluta, essa aí, sabe? Educação, saúde e segurança, é isso aí. Querido, é muito bom conversar contigo sempre, né? Sabe disso? Sou teu fã, não é de hoje. E a recíproca é verdadeira. Tá bom, me diz o seguinte, todos os dias às 0 hora. Eu tenho uma história com o Davi que é o seguinte... Tem um livro do Davi, A Mulher do Centroavante, que eu tenho o livro 2 vezes autografado. 2 livros, 2 edições diferentes autografadas. Eu fui em 2 sessões de autógrafos diferentes. Tá? Então foi que eu sou do Davi, me distrai. Muito bem. Hoje eu venci o câncer. Está nas livrarias. O que vem mais por aí? Por enquanto nós estamos nesse aí. Agora eu estou fazendo aquele meu livro, Uma História do Mundo, que eu prometi que ia fazer em tomos. Exatamente. Né? Mas aí, como teve esse probleminha, eu adiei um pouco o segundo tomo agora, que eu já estou um pouco mais estabilizado. Vamos passar para o próximo projeto. 2019? Espero que sim. E aí a gente volta a conversar. Espero que a gente volte a conversar. A gente volta antes, né? Pelo amor de Deus. Obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado mesmo. Minha primeira entrevista, Davi Coimbra. Depois do intervalo comercial, converso com outro querido amigo nosso, Guaraci Andrade, que vai ter uma participação especial todos os domingos aqui, no Bate-Papo. A gente volta em instantes.
Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Estou me sentindo no sofá da Hebe aqui na Casa Bonita. Recebo agora ele que vai encerrar o programa todas as semanas comigo, o jornalista Guaraci Andrade, o grande incentivador para eu vir trabalhar com ele aqui no BAT TV. Em primeiro lugar, querido, muito obrigado. Não agradeça, você merece. Nós é que agradecemos a tua presença aqui, está conosco no BAT TV. São 35 anos de profissão entre Zero Hora, fotografia, mas já são 15 anos aqui no 20, no BAT TV. Isso, aliás, Felipe, eu quero te dividir contigo, com nossos telespectadores. Eu nunca abri mão de estar no BAT TV. Eu já tive em outras emissoras, já dirigi outra emissora, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, eu mantive sempre o programa no BAT TV pela audiência que a gente tem no Canal 20, no 520 da NET e pela credibilidade e confiabilidade que a gente tem lá no Canal 20. Agora, você tem uma ideia de quantas pessoas tu conversa por semana, tu entrevista por semana em média, assim? Olha, Felipe, eu vou em 3 eventos por noite e uma média de 10 pessoas por evento. Aquela dobradinha da Zero Hora com o Gasparotto, era esse já o ritmo? Esse era o ritmo. Não, nós íamos a uns 5, 6 eventos por noite e a gente fazia todo aquele apanhado geral para poder fazer uma coluna especial no domingo. A gente tinha sempre, né? Nós tínhamos uma coluna especial que eram 2 páginas na Zero Hora, então a gente fazia o rescaldo da semana, a gente fazia um belo apanhado dos... Tem ideia de quantas 1000 fotos tu bateu nesses eventos? Felipe, é incalculável, uma coisa absurda, porque a gente, na época, nós não tínhamos o digital. Então, a gente fazia para garantir 2, 3 fotos de cada filme. Exatamente. E aí tinha que ir lá, revelar, escolher, aí era ampliar. um horror, né? Agora não, agora tu olha, essa tá boa, deleta o resto e tá tudo resolvido, né? Hoje a vida tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil? Muito mais fácil, né? Ainda bem. E na hora boa eu saí, tu vê, eu fui fazer televisão na hora boa. Foi bem quando estavam iniciando as câmeras digitais, né? Na transição, exatamente, Felipe. Como é que foi a tua transição? De sair de jornal, de fotografia, vir para o outro lado aqui? Então eu vou te contar uma história muito engraçada, se nós temos tempo, tu me dá uns minutos para isso. Eu, quando assumi a coluna, quando o Gasparotto saiu da Zero Hora, eu assumi a coluna com a Fernanda Zaffari. Exatamente. E na terceira noite que eu saí como colunista, assinando a coluna social junto com a Fernanda Zaffari, eu cheguei num evento e um apresentador de um dos programas como a gente tem hoje, independentes, me chamou, poxa, mas agora tu és apresentador, tu és colunista social da Zero Hora, tu estás mais importante ainda, me dá uma entrevista. E eu fiquei todo amarrado, não sabia o que fazer, tímido dessa luzinha que nos ilumina aí. Eu fiquei tímido, disse, pô, mas não é possível. Olha, o meu diretor não permite que eu dê entrevistas, não sei o quê, papapá. E desconversei e acabei não dando entrevista. Mas fui com aquilo para casa, com aquele grilo para casa, tipo assim, não pode acontecer isso comigo, eu tenho que fazer televisão. Aí um dia eu cheguei na sala do Marcelo Reck e disse que queria ir embora porque eu queria fazer televisão. Aí foi aonde eu fui pro Canal 20 da NET. Canal 20. 15 anos isso? 15 anos isso. Legal, cara. Muito legal mesmo. Me diz o seguinte, como é que tá a noite de Porto Alegre hoje? Tem muita coisa acontecendo na noite de Porto Alegre, fora os eventos, assim. Mas à noite, como é que tá? Você que circula muito, a questão da segurança é a maior preocupação das pessoas ainda ao sair à noite. Como é que tá isso? O grande problema que a gente enfrenta hoje, além da segurança, Felipe Vieira, e os nossos telespectadores que nos assistem, são a insegurança e o problema da bebida, né? Porque, claro que hoje estão se usando mais os aplicativos e tal, mas a pessoa tem medo de sair com a sua mulher, com o seu filho para jantar, porque sabe que pode ter um problema. Então, o que está acontecendo? Quem está ganhando com isso são os homens da cozinha, os cooks, né? Que estão se formando para cozinhar em casa, para receber os amigos, para evitar a sua saída, né? Esse é o grande momento. Esse é o grande momento. As pessoas estão fazendo bastante evento em casa. Em casa. A prova está, a União Cooks cada vez mais tem alunos nos seus cursos para que fiquem em casa, que dê uma folga para suas mulheres, que as mulheres que estão gostando disso, na verdade, né? Falando em União Cooks, dia 18 tem o que no União? Dia 18 tem o grande jantar do Queijos e Vinhos, né? Com vinhos da América. Ou seja, vinhos do Uruguai, da Argentina, do Chile e do Brasil. Quer dizer, é a primeira vez que acontece um jantar de queijos e vinhos do Grêmio Náutico União, com este aspecto dos vinhos dos 4 países, né? Mas, na verdade, sempre
foi muito sucesso esse jantar, há vários anos acontece, e o União tem sido muito feliz em fazer isso. O presidente Naja tem recebido casa lotada sempre, e com certeza esse ano, agora dia 18, será um outro evento com bastante sucesso. Né? Um evento que tu tem retratado no teu programa aqui no Bá TV é a Casa Cor. Eu não consegui ainda, como eu estou encantado com os ambientes que tu tem mostrado, realmente alto nível. Aliás, Felipe, esse é um apelo que eu faço para o nosso telespectador. Não fique olhando só o programa e não deixe de visitar, porque é um dos maiores eventos de decoração. Inclusive a Casa Bonita sempre participou desses eventos. A Marlene e a Mirta sempre foram grandes presenças nesse. Agora não estão participando em função de outros eventos que eles estão fazendo aqui na Casa Bonita, que é o evento das noivas e tal, onde nós gravamos nosso programa. Mas, na verdade, é o maior evento de decoração e arquitetura para se ver hoje no Brasil, chama-se Casa Cor. Eu acho que tu... Eu concordo. Eu não fui ainda, já vi pela televisão, pelo meu programa. Já vi várias reportagens tuas com as arquitetas, os arquitetos que lá estão, os ambientes que estão formados. Né? Não, eu digo o seguinte, não que deixem de me assistir. Por favor, continuem me assistindo. Agora, não deixem de ver a Casa Cor. Tem que ir, para as pessoas terem realmente aquela dimensão do que é. Né? Exatamente, porque ao vivo é como olhar a Casa Bonita pela televisão. Se tu olha a Casa Bonita, tu vê os programas que eu gravo aqui, tu não vai casar de novo, mas se tivesse casado de novo, a tua lista de noivas... Até pelo seguinte, né? A Marlene e a Mirta nos proporcionam o seguinte, a noiva que deixar, ou o noivo que deixar sua lista aqui, o casal de noivos que deixasse aqui, concorre uma viagem aos Estados Unidos, né? Ou a Paris, quer dizer, então... Nós vamos começar a torcer pelo casamento do Matheus, então. É mesmo, o casamento do Matheus, porque nós não vamos casar de novo, né? Nós vamos ficar com as nossas... Matheus Andrade, filho do Guaraci. O piloto aí. O nosso piloto. Nosso piloto. Que, aliás, a Marlene já se recusou de voar com ele, a Marlene não confiou não. Segurança 10. Não, tanto que ele está aí, né? Alta segurança. Mas agora a aviação está em baixa, tu viu, né? Está caindo avião todo dia, né? Não, mas estamos fora. Nós estamos fora. Nós estamos fora. Nosso negócio é coluna social e tu apresentar o teu belo programa que trouxe um convidado especialíssimo, né? E sendo levado para onde a gente precisa ir nas nossas distâncias aqui, pelo Matheus com segurança. Com segurança, né? Tá certo. Agora, parabéns pelo teu convidado. Tu gostou da entrevista com o Davi? Davi Coimbra, excelente. O Davi sempre é uma bela entrevista, né? Conduzido por ti, Felipe. A gente teve o privilégio de trabalhar juntos 1 ano e 8 meses lá na TVU, e a gente teve te acompanhando, né? Eu, teu colega de trabalho, a gente te acompanhou bastante. E realmente... é um belo entrevistado, rende muito, o Davi é uma figuraça, né? E foi um belo bate-papo, com certeza, parabéns. Querido, boas pautas durante a semana, volta domingo que vem. Posso dar novas dicas? Claro, sempre. Tá bem, é um prazer estar com essa fera consagrada aí do jornalismo, e com certeza, agora está no SBT, apresentando. Todos os dias, 7h20 da noite, com a segunda edição. Quer dizer que então as belas notícias a gente... Temos lá noticiário do dia e pautas especialíssimas. E a gente iniciou essa semana, foi muito legal também, uma série de reportagens com os ex-governadores, limitando a 82. Sim. A gente fez esse corte em 82, por quê? Porque os 4 candidatos de 82, Jair Soares, Pedro Simon, Colares e Olívio, foram governadores do estado. Então a gente está conversando com eles, essa semana já foi o Jair, agora Simon, Colares, Olívio na sequência, exatamente para saber deles, a experiência deles como governador e o que vem por aí em termos de futuro governador, o que eles dão de conselhos para quem for assumir o Palácio Piratini em janeiro de 2019. Exatamente. Já passaram por isso, tem experiência, né? Obrigado, Felipe. A gente vai falar mais a respeito disso outras vezes aqui. Querido, excelente. Abraço, campeão. Obrigado. Presença sempre. Obrigado. Bem-vindo à casa, hein? Com o Guaraci, a gente encerra o programa. Muito obrigado pela sua sintonia aqui no Bá TV. A gente volta na próxima semana, também nas reprises, sempre com momentos especiais, entrevistados muito especiais para todos nós gaúchos, fazendo uma TV para o Rio Grande do Sul.